Você está na tvpontovista.com.br, uma emissora do Sistema Frederico Carvalho de Comunicação. Olá, começa agora o programa Palavra de Mulher para você. E hoje nós vamos falar sobre a família e o casal, né? Nós já estamos aqui com uma convidada que no nosso estúdio já vocês vão saber quem é, né? Para conversar com a gente sobre essas problemáticas que vêm ocorrendo às vezes na família, né? Enfim, eu acredito assim, não há família que não tenha nada que não tenha que resolver, né? Tenha para se resolver, né? Então, com certeza, a gente precisa de buscar ajuda, falar, não tem jeito, não adianta esconder, né? Quanto mais esconder, quanto mais tempo demorar, eu acho que é pior, né? Bom, é o que eu acho, né? O que ela vai falar daqui a pouquinho pra gente também vai esclarecer isso tudo, né? Mas eu gostaria de convidar o Frederico Carvalho para poder participar conosco do programa Palavra de Mulher. Olá, Frederico, tudo bom? Tudo bem, Ana Luísa Antunes, ouvintes, telespectadores da tvpontovista.com.br. É um prazer muito grande estar aqui, porém, até o momento de discutir a relação. Se começar a discutir a relação, eu fujo por aquela porta ali atrás de mim. Já, já. Pois é, gente. Pessoas com temperamentos e ideias distintas devem se entender. A gente vai saber isso hoje, né? Aprender o que o outro tem a dizer, perdoar, cuidar, né, resolver os conflitos, juntar as forças, unir-se, né, aceitar as diferenças um do outro, né, é um problema para ser resolvido ou não, né, nós vamos saber isso hoje, né, mas eu quero passar para vocês o telefone da TV Ponto de Vista, que é o 3857-1001, e o WhatsApp também, 964292677. Decorou, hein? Certo, Frederico? Decorou, hein? Decorou, pois é. Tá certo. Pois é, quero dizer para vocês que vocês podem assistir a TV Ponto de Vista através de várias plataformas, né, que estão disponíveis para que vocês possam acessar a TV Ponto de Vista pelo celular, pelo tablet, não é, Frederico? É verdade, plataforma, Scarpan, Anabela, né? Tem várias plataformas aqui que você pode usar a TV Ponto de Vista. Mas Android, o iOS, Web TV, computador comum, desktop, notebook, netbook, tablet, qualquer coisa, não há distância que nos separe. Você pode acessar a tvpontovista.com.br de qualquer lugar do mundo e até de fora dele. Pois é, gente. Não, porque, qualquer lugar do mundo. Não, porque Deus está mesmo. vendo, então. Não, mas essa é uma brincadeira do Frederico, é verdade, né? Mas no Brasil, não só no Brasil, como fora do Brasil também, a TV Ponto de Vista é acessada, né? Em vários pontos. Então, não há distância pra gente, né? Vocês podem acessar pelo endereço aí que vocês estão até nos assistindo, né? Que é o www.tvpontovista.com.br. Fala, Frederico. Quer falar? Eu não. Não. E-mail da TV Ponto de Vista, gente, tvpontovista@tvpontovista.com.br. Esse é o e-mail para a participação. Tá? Para participação, não, ou seja, para vocês entrarem em contato conosco. Para participar é fácil. É só ligar pro telefone, que eu já passei, né? Ou então ir lá no mural da TV, aí onde vocês estão nos assistindo, e contactar conosco. Tá? É fácil, é rápido. Tá? Mas eu quero também apresentar a Líbia, ou seja, né, chamar ela para poder conversar conosco aqui. Ela já está aqui, ela é nossa parceira já, né? E olá, Líbia, tudo bom? Olá, Ana Luísa Antunes, uma boa noite para você, boa noite para você aí de casa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, com um tema tão importante que vem aí a edificar, né, ainda mais, né, as nossas relações, né, em famílias, as nossas relações amorosas, porque no final das contas a gente vive para quê, né, Ana Luísa? Da vida ninguém leva nada. Eu acho que o que tem de importante realmente é a família, é o nosso amor, né? E Líbia, ela é terapeuta ocupacional e ela lida com esses problemas dia a dia também, né, Líbia? Você está acostumada, né? Isso.
isso. Muitos problemas emergem daí, né? É dessas relações. E de discutir relações também. Às vezes a discussão de uma relação é pior do que a própria relação. Então vamos ver o que a nossa amiga, nossa profissional, né, a psicóloga Ana Angélica Santos Carvalho tem a nos dizer, né? Ela que tem licenciatura plena em psicologia pela UFRJ e em terapia familiar e de casal. E também faz parte da equipe do Instituto de Saúde Mental e do Comportamento. Está aqui para conversar conosco, né, sobre essas inúmeras questões relacionadas à família, ao casal, né? Olá, seja bem-vinda a esse estúdio, ao programa Palavra de Mulher da TV Ponto de Vista, Ana Angélica. Tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar aqui bem pertinho com vocês. Vamos lá, né? Vamos falar sobre relação de família. Frederico olhou ali um pouquinho mais. Tá assustado. Não, ela precisa primeiro acertar a relação dela com o microfone. Pode chegar o microfone bem para perto da sua boca. Não, tá fora de posição. Tá fora de posição para ela. Tem que botar bem na direção da boca. Da boca. Isso. Ajeitar um pouquinho, e pode falar, né, com vontade mesmo. Pode discutir a relação aqui. Você vai aguentar? Aguento. Olha aí, tá vendo? Não, é muita mulher falando sobre relação, não. Tranca a porta ali, Ana Luísa. É melhor trancar, hein? Pois né, Líbia? E eu já gostaria de começar a perguntar à Ana Angélica, né? Como é essa relação, né, de homem, mulher, casal, família, né? E por que eles vão procurar você, né? Quais os maiores motivos, né, que levam eles a te procurar? Os motivos são variados, né? Desde uma traição, com a dificuldade... Traição? Tem jeito? Traição. Nossa! É forte, né, Líbia? Se tem jeito, eu não sei, né? São questões que acontecem, né? Mas, assim, é muito comum o casal procurar por questões de traição quando não querem se separar, né? Ou então querem fazer uma separação mais amigável, principalmente quando existem crianças, né, envolvidas no núcleo familiar. Uso de drogas, uma doença grave na família, luto por alguém também, morte é uma coisa muito difícil da nossa sociedade aceitar, né? Então, são N questões, na verdade, né? É bem diversificado, então, né? Ana Carvalho, fiquei aqui imaginando, né, que assim, toda família, todo casal tem aquelas questões que emergem, né, no dia a dia, sempre tem uma briga, né, um probleminha. Quando que a gente percebe que é o momento de buscar ajuda? Quais são os sinais da relação em família e da relação do casal? Olha, por conta da correria do dia a dia, vou colocar dessa forma, né, para ficar mais fácil entender. A gente acaba passando muito mais tempo fora de casa do que dentro, né, na sociedade em que a gente vive, né, por conta de trabalho. E aí vão acontecendo probleminhas da relação que não são resolvidos. Coisas simples, às vezes, que vão somando, vão criando mágoas, acumulando, né? Vão acumulando. Aí chega um dia que querem discutir a relação. Aí fica uma coisa, às vezes, insuportável. Porque não criam esse hábito da comunicação. Não está legal, não gostei disso, vamos resolver isso. E não precisa muita coisa, né? Ainda mais um casal, né, tem uma sintonia... A família tem uma sintonia que não precisa acumular nada. O grande problema é acumular. Aí, quando acumula, já está tão chateado, já está tão magoado, né, que não aguenta nem ouvir a voz do outro, muitas das vezes. Isso é complicado, né, Líbia? Porque, na verdade, isso acontece automaticamente até, né? Um vai guardando mágoa do outro, não gostei disso, mas, né, tá ali, né? E aí, a grande falha, eu acho que está nessa mesmo, né? De comunicação. Né? Exatamente. A grande questão é a comunicação. E não é qualquer comunicação, não. Porque, às vezes, faz uma comunicação com uma cara já assim, meio falar, feia, né? A comunicação não verbal fala mais do que a verbal, né? Então, você
fala alguma coisa, mas está, na verdade, expressando outra, né? Isso também vai criando um certo rancor, vai acumulando desavenças. Tipo, né? aquela... O que você tem? Nada! Exatamente. Nada. Esse nada é tudo. Da raiva. Aí, quer dizer, a forma como responde assim, né? O outro acaba se afastando ou confrontando, né? Que fazendo uma briga. Não tenho nada. Você não está preocupado. Não é assim que acontece normalmente no caso. Não é isso que acontece no consultório? Exatamente. Ele não me dá atenção, ela não me dá atenção, né? E quando dá, é assim. É complicado, né? A vida a dois não é fácil. A gente sabe desde o tempo dos nossos avós, né? Por isso que eu não aconselho. Mas o que acontece? É necessário a convivência em família, né? Não tem jeito, né? Ou seja, pelos filhos, ou seja, até pelo próprio casal, né, Ana? Isso essa questão da comunicação não verbal, eu queria deixar assim bem marcado aqui, porque as crianças vão aprendendo, né? Os que os pais fazem, filhos, né? Eles vão aprendendo. Verdade. Principalmente as manipulações, né? Às vezes a manipulação vem no olhar, né? Num gesto, né? Então, isso o casal precisa estar muito atento, se quiser uma família saudável, né? Então, prestar bastante atenção, não chegar a ponto de estresse extremo. E muitas vezes as crianças adoecem para chamar atenção pro outro foco, né? Ou a criança cai, é muito comum também a criança, o casal está com problema, a criança no meio de uma discussão cai, leva um tombo, se machuca. Isso é uma forma não verbal dela dizer chega, não suporto isso. Chamar atenção para ela, chamar atenção para ela. No caso, a criança chama atenção para ela. Exatamente. Isso? Sim. E o baixo rendimento escolar, a própria hiperatividade, ela entra aí também, né? Ela pode ser resolvida em família? Também. Eu costumo dizer, eu atendo crianças também, tá? Mas assim, o meu foco é muito na família, tá? Dificilmente você consegue plenamente atender uma criança sem dar orientações para os pais. Mas a orientação não passa só pela questão do sintoma que chegou no consultório. Muitas vezes é a criança que traz uma questão familiar séria entre o casal. E aí é inevitável a gente não estar chamando esse casal. Algumas famílias a gente chama para psicoterapia familiar quando é o caso, quando a gente encontra muita resistência, né? Mas a criança uma criança hiperativa, por exemplo, a hiperatividade ela pode ser minimizada, como pode ser agravada de acordo com o ambiente familiar, a relação familiar, a relação dos pais. Tá? Ela vai deixar de ser hiperativa? Não. Se a criança é hiperativa, vai aparecer no exame, dá para diagnosticar através do exame, mas se a relação, quanto mais saudável for, melhor o rendimento dessa criança, tanto na escola quanto no tratamento, que precisa de tratamento. Essa família também precisa mudar de hábitos, né? Não é só medicar a criança e levar para as terapias. Tem todo um processo de casa, em casa, que deve começar em casa, e essa família precisa ser orientada. Sim. Agora, um outro assunto que você tocou, e eu queria voltar um pouquinho lá atrás. No caso de traição, que você falou, né? No caso de traição, emocional ou sexual, seja como for, vale a pena buscar ajuda? Olha, o que é comum é quando o casal não dá conta, né? Aliás, é o nosso grande defeito, né? A gente chega aos extremos para procurar ajuda, né? Seja lá de que ordem for. Mas quando essa traição aconteceu e esse casal quer retomar esse relacionamento, nem sempre é possível. Depende da possibilidade de quebrar as mágoas, de quebrar o rancor, de
Porque nesse caso se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, é verdade. Porque nesse caso realmente são muitas mágoas que ficam. Sim. E até muitos casais têm aquela esfriada no relacionamento, sim, né? Sim. Então, nesse Às caso... vezes a traição chega até por conta disso, né? Pela esfriada, né? Pela esfriada. Aí esfriou, traiu, aí... Não necessariamente, tudo, né? Mas muitos casos acontecem. E aí, nesse caso, complica mais quando esfria? Porque esfria porque tem sempre um motivo, né? Ou problema hormonal, ou uma depressão, ou um problema financeiro, sempre tem uma causa, né? Dificilmente o problema é do outro, do parceiro. Isso quando existe realmente um pacto de casal, né? De família. E aí o egoísmo acaba que não percebe, né? Essas coisas do outro, é sempre frescura do outro, principalmente quando é da mulher. E é mais sensível, né? Então, uma das coisas que eu falei desde o início, o não verbal. Não tô legal, não tô legal. Por que eu não tô legal? A gente tem dificuldade de falar o porquê das coisas, né? Não tô legal, não tô legal. Mas não é bem assim. Você vive em relação com o outro. Esse não estar legal vai influenciar uma reação do outro, um comportamento do outro, né? Então, tudo tem que ser pactuado, negociado, conversado. O outro tem que querer, né? Os dois têm que querer, né? Os dois têm que querer, tem que estar aberto para isso. E, assim, aos pouquinhos fica muito mais fácil. Aos poucos mesmo, porque não tem como uma pessoa fazer um tratamento, buscar ajuda e ser uma coisa assim, bum, rápido. Não. Tudo não, justamente por isso. Porque, às vezes, a crise não veio nem tanto com o casal, vem lá de trás, da relação familiar anterior, de origem. Sim. Né? Então, no caso, não veio do casal. Pode ser que venha também anterior à vida do casal. Cada um com a sua história. Cada um com a sua história. Agora, é muito comum... Segredos, ainda da nossa sociedade tem muitos segredos, né? Esses segredos são terríveis para a família. Agora, é muito comum, né, a gente observar na mulher, né, um comportamento histérico diante de uma separação ou uma traição. Eu queria entender o que acontece, né? Essa pessoa surta, assim, de uma hora para outra ou não? Ou ela vem, né, apresentando, né, os sinais, ou as pessoas que não observam que ela é propensa a ter um tipo de surto histérico mesmo, né, a ponto de quebrar o carro, né, e dar show, né, no trabalho, né, e jogar as roupas, né, e pela janela. Como que a gente, assim, né, percebe que a pessoa é propensa a ter, né, um comportamento histérico, e se o homem também tem esse tipo de comportamento? Porque eu nunca vi, né, eu conheço mulheres. Existe também os homens, né, mas a mulher é muito mais comum e também é muito mais aceito também, né. A questão da histeria é uma estrutura de personalidade, né? Ninguém fica histérica de uma hora para outra. Só porque separou, não. Só porque separou. Não, existe uma estrutura que foi criada desde lá da barriguinha, né? Dos seus primeiros anos de vida, toda a sua formação até se formar. É assim que a gente se forma, né? A gente vai construindo a nossa personalidade. Em algumas famílias onde a repressão, né, o rigor é maior, às vezes essa pessoa se segura um pouco, mas se procurar a fundo, tem alguns episódios, né, de criança, de infância, adolescência, dando dessas crises, né? E não necessariamente também você descompensar um dia significa que você é histérica também, né? Mas é uma descompensada que assusta, e assusta o homem e diminui a chance de voltar, porque ele acha assim, gente, ela é louca, eu vou sair disso. Não é? Ela acha que está chamando a atenção dele, né? Que está chamando a atenção para ela. Não, ela está pondo medo nele. É verdade, dá medo. Mas, assim, quando chega a esse ponto de dar medo, aí essa pessoa tem uma estrutura bem já comprometida, né? Caramba. Com certeza. Podia fazer uma pergunta? Sim. Pode. É o seguinte, me disseram que, há algum tempo atrás, que os homens
eles são mais fechados que as mulheres, né? De um modo geral, são mais fechados. Então, o que a mulher, via de regra, se solta mais, o homem se fecha. E que isso sexualmente acaba acontecendo também. O homem propaga muito, eu faço, eu aconteço, eu mando ver, mas na verdade, a mulher que fica quietinha lá, mas ela, por não ter que demonstrar nada, por não ter que mostrar nada, o homem tem que mostrar o serviço, então a mulher normalmente se dá melhor nisso aí. O homem pensa na crise financeira, ou seja, ele quando vai para o sexo, vai fazer amor, ou lá o que for, ele vai muito mais com a cabeça do que com o corpo. E que a mulher, isso foi me dito por um psicólogo, eu só queria saber se você ratifica isso, que a mulher, ela vai mais com o corpo do que com a cabeça. É fato isso? Olha, eu sou do tipo de opinião que a gente não separa a cabeça do corpo, não. Elas caminham juntas. Não dá para separar, não. Mas, assim, o que acontece é que a gente é influenciado por diversas questões. Uma delas é cultural. Certo. Né? Nós vivemos numa sociedade machista. Então, o homem, desde pequeno, já é criado para mostrar que pode, que é o forte, que é isso, não falho. Não falha não nunca. Erro. Ai, coitado dele. Se a mulher abrir a boca, nossa. Pois porque não existe isso, né? Ser humano. Não, existe. História da carochinha, a gente vê muito. Exatamente. Mas assim, tem uns que falam pra mim, olha, comigo isso nunca aconteceu. Também não acredito, não. É mas a diferença é que a mulher, ela é muito mais sensível. A mulher não sente vontade só do sexo, embora sinta também. A mulher, às vezes, o sexo fica sendo no segundo plano. Primeiro, ela quer a atenção, o carinho. Faz parte da natureza feminina. Concordo. Concordo, Lívia. Concordo. Não é? Olha aí, o carinho, né? Tudo tá na forma de falar, o carinho, uma atenção, né? Que vem antes do sexo, né? A forma, tudo começa pelo forma é tudo. É verdade. Mas geralmente os homens, eles têm um pouco de dificuldade, né? E assim, no seu caso, no caso você, quando atende os seus clientes lá, né? A procura é maior pelos homens ou pelas mulheres? Realmente, os homens são difíceis? São. Os homens são muito difíceis são de aceitar ajuda, porque são muito machos. Exatamente, são muito mais. Eles são mais fechados, né? Principalmente uma psicoterapia, coisa de fresco, né? Não. E com uma mulher ainda. Ainda mulher. Né? Terapeuta mulher, então vai dar ouvidos à mulher e não para mim. Rola essas coisas. Então, agora sim, a terapia, no caso, é a 1, a 2 ou a 3, no caso de casal? Seria 3? Pode ser a 2, dependendo da situação, de como a 3, a mulher, o marido e a terapeuta, né? Pô, como é que seria diferente? Não, porque o que acontece? Tem muita gente... Quando você falou a 3, eu já tô aqui imaginando uma senhora terapia. Olha, você tá pensando muito, tá imaginando muito, Frederico. Agora, a 3, como assim? Você também, Líbia? Eu pensei, quem é a terceira pessoa? Pois para. Porque o que acontece? Muita gente fala assim, estou fazendo uma terapia de casal. Mas, na verdade, está indo só o homem ou só a mulher, né? Então, no caso, aí tá explicado, né, gente? Tá. No caso, então, tem que ser uma terapia de casal a 3 mesmo. Quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar sobre isso. Aí eu falo assim, não, a partir de agora vocês não vão mais conversar em casa sobre a relação, vai conversar aqui na minha frente, porque eu vou ajudar a mediar. Olha aí, tá vendo aí? Melhor. É isso aí. Melhor, não dá, em casa não deu. É verdade. Fala, Lívia. Discutir a relação é importante mesmo. Líbia já fez terapia 3? Frequência. Líbia já fez terapia 3, Líbia? Olha a curiosidade do Frederico. Não. Não, você, seu marido e seu filho? Não, eu só faço a 2. Não, nem com seu filho? Não, assim, de casal a 2, não, né? Em família... Eu perguntei se fazia terapia, não de casal. A 3, sim. Então. Sim. Olha, a gente tem que partir do princípio que, na relação, principalmente a familiar, todos afetam e são afetados por coisas boas e coisas ruins.
todos dentro daquela casa. Então, se você não quer afetar o seu filho, a sua esposa, o seu marido, você tem que afetar negativamente, é claro. Você tem que ir diluindo as coisas que não forem legais gradativamente. Mas sem aquele peso. Sem Vamos sentar peso, e discutir não, isso é chato a relação. demais. Isso realmente afasta. Então, tem que ser aos poucos, sem o homem perceber que você está discutindo a relação com ele. Quer dizer que não vale aquele negócio? Eu não entendi por que você fez aquilo. Isso não vale, não. Pedrinho está descobrindo tudo. Olha aí, meu Deus. Ô, meu bem, você disse que tá legal, mas fez uma cara que não está. O que é isso? Tudo simples, tem um jeito de falar, né? Não dá pra você falar, eu não estou bem. Eu não quero falar contigo. É simples. Assim, pegou limão enganado na geladeira? Tipo isso. Pegou limão enganado? O problema foi o limão ou foi eu? Porque tem um mito também. É o dia a dia, gente. É o dia a dia, porque senão acumula e não fica legal. E tem um mito também. E realmente é chato discutir relação, porque acaba em briga, né? É desgastante. Justamente que os homens não gostam, né? Não, é chato. A mulher fala muito. Então aí, nesse caso, os homens não gostam de discutir relação. Quer dizer, quando você não gostar feminina, de alguma coisa... mas você não é feminista. Não. Você acha que a mulher, realmente, ela passa, às vezes, dos limites? Passa. Então, quer dizer, a mulher... Assim como os homens, às vezes, são muito... taxativo já. Também, verdade. Ou não, pode ter uma justificativa, né? Não, justificativa pode. Mas não é não. Ela é sempre racional. Então, quer dizer, como um homem não gosta de discutir a relação, no caso, qual seria a opção que você daria, né? No caso, sentar e conversar, estaria discutindo da mesma forma? Não, mas... não necessariamente precisa sentar e conversar. É do dia a dia, em pé, no ônibus, no carro, na cama, na cozinha. Assim, não precisa sentar. O sentar que eles não suportam. Pois é, né? Essa coisa do sentar que fica difícil. Mas aí, no caso... E a mulher sai chorando na maioria das vezes. E tem uma tais de Ana Luísa Antunes, que eu não vou dizer quem, ela senta. Principalmente se for no carro quando você está dirigindo. Aí é bom. Aí porque eu sentei. Ela aproveita. Ela é esperta. Não, mas aí tem que ter cuidado. Porque... Até que no carro ela é bem tranquila com relação a isso. Ela é bem calma. Entendeu? Inclusive, você sabe, você já viu mulher que não dá palpite quando o homem está dirigindo? Ana Luísa Antunes, ela não fala nada. Não, ela olha pra mim e diz vai assim... devagar, não, olha o radar. Não, nunca. É uma coisa que eu tenho que testemunhar mesmo. Ela nunca deu um pitaco comigo dirigindo. Mas eu posso falar por quê. Tem uma senhora que fica no celular falando assim, entre a direita, entre a esquerda, faça isso, faça aquilo. Você já viu? E o que eu digo pra ela? Abandona ela, hein? E o que eu digo pra ela? Não aguento. Não vou por aqui. Eu vou fazer o meu caminho. E entro onde eu quero. Pois é, uma mulher mandando em você, a gente até acostuma. De mulher, né? Verdade. Faça isso, faça aquilo, né? Também tem isso, né? Aí ele vai fazer o contrário porque irrita. Lívia quer falar, né, Lívia? Então... Os isso homens aqui tá são virando mais... bagunça em vez de programa, viu? Não tá virando bagunça. É fato que as mulheres se afirmam, né, através do casamento, né, e das relações, e os homens, eles se afirmam através do trabalho. Tá gravado, hein? Ainda é verdade isso. Questões culturais. Questões culturais que, embora todo o avanço, né, das mulheres no trabalho, nas discussões, na política, etc. e tal, mas ainda vivemos numa sociedade machista, né? Essas coisas ainda funcionam, ainda existem, e a gente tem internamente isso ainda muito forte. Embora a gente conteste, a gente brigue, ainda isso é muito forte. O homem, ele se sente mais fracassado quando ele falha sexualmente ou falha emocionalmente, ou quando ele falha
no labor, no trabalho, no sustento da família? Como ele se sente pior? Isso vai depender muito de que forma ele foi criado. Tá? Em algumas famílias, a questão financeira é fundamental. Aí ele vai ter a crise se não der certo alguma coisa a nível de negócio, a nível de dinheiro. Né? Já tem outras famílias que o homem não pode chorar nunca, não pode demonstrar fraqueza. Então é caso a caso. O choro é fraqueza. Infelizmente a gente ainda escuta isso. Tem muita coisa. Né? Lá para trás a gente tinha isso de uma forma muito forte. Então depende de como ele aprendeu a lidar com esse mundo, né? Então a gente está aqui para as incertezas, né? É complicado, no casamento, no trabalho, infelizmente. Mas só que a gente é criado para dar, principalmente o homem, né? É criado para dar respostas sempre bem-sucedidas. E isso não é ser humano, né? Verdade, ele traz essa coisa da família muito forte. O homem tem um pouco disso mesmo. Ainda em dias de hoje, ele ainda guarda um pouco de machismo, né? Vamos dizer assim, né? Um pouco de... a mulher isso. também, né? A gente reforça isso. Pois é, gente. O papo aqui tá legal, a culpa é de vocês, viu? Não. A gente vai saber, então, como desfazer isso aí tudinho. Esse reforço, essa coisa toda, logo após os comerciais que a gente vai lá, já nós voltaremos com mais palavras de mulher para você. Mas a via de mão dupla. Você está na tvpontodevista.com.br, uma emissora do Sistema Frederico Carvalho de Comunicação. É hora de despertar. Bom dia, São Gonçalo. Um timaço de comentaristas discutindo tudo o que foi relevante na semana do município. Bom dia, São Gonçalo. Sábados, de 10 ao meio-dia, pelo módulo rádio da sua TV pontodevista.com.br. Não deixe para a última hora. Regularize já o seu imposto de renda. Na Contabilidade Ferraz você descansa. A Ferraz regulariza a vida de seus empregados, põe ordem na sua contabilidade e ainda administra o seu condomínio. Além disso, é uma das mais experientes do mercado, com excelente relação custo-benefício. Ligue para nós, 26134852, 9348-7999. Faça-nos uma visita. Amaral Peixoto 334, sala 613, Niterói. Contabilidade Ferraz. Falta só isto We are this close. para entrarmos para a história. Só isto para mudarmos o mundo. Falta só isto. Falta só isto para que nenhuma criança sofra por causa desta doença novamente. Só isto. Falta só isto para acabar com a Só polio. isto para acabar com a polio. Só precisamos de você. De você. De você. Só isto. Entre para a história. Acesse rotary.org. Todo ser humano vive em busca de harmonia e de felicidade. Paz Profunda. O programa que promove o equilíbrio e o autoconhecimento nas noites de domingo. Paz Profunda. Um programa da Ordem Rosa Cruz Amor. Apresentação: Jorge Carlos da Silva e Ana Luz Antunes. Direção do grande conselheiro Alberto Serravalho. Domingo, às 18 horas, aqui na tvpontodevista.com.br. Reflita sobre sua essência espiritual e conheça os caminhos da evolução, na companhia de Carlos Alberto Soares, no programa A Caminho da Luz, o ensinamento espírita cristão em que a caridade e o amor são difundidos programa a programa, pelo progresso de todos os seres, criaturas do amor de Deus. Assista e reflita você também, A Caminho da Luz, domingo, às 19 horas, aqui na tvpontodevista.com.br.
Administrar uma escola não é tarefa das mais fáceis, mas o diretor antenado já sabe disso. Ele é filiado ao Cinep. No Cinep São Gonçalo, você fala de escola com quem entende de escola. Mantém sua característica de gestão sem perder o foco das novidades educacionais. Tem assessoria pedagógica, contábil e jurídica e ainda pode contar com divulgação das atividades de sua escola. O melhor da educação em São Gonçalo está garantido. Cinep, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Gonçalo. Rua Doutor Nilo Peçanha, 110, Grupo 1410, Centro. Telefone 2712-9565. 2712-9565. Cinep São Gonçalo. Você está na tv.devista.com.br, uma emissora do Sistema Frederico Carvalho de Comunicação. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Mulher para você. E hoje o assunto é família e uma vida de casal, né? Os relacionamentos que existem numa família normalmente, o que acontece ou não. Porque, na verdade, gente, não existe família que não haja algum desentendimento. Isso não existe. Não existe. Existe. Aonde? Jesus, Maria e José. Procura ver, nunca houve. Ou então, vou perguntar aqui para nossa psicóloga aqui, Ana Angélica. Existe, Ana Angélica? Difícil, né? Difícil. Olha, o próprio nome do programa já diz tudo. Cada um tem seu ponto de vista, né? Ah, pois é. Essa que é a questão, né? Olha aí. Sua formação, seu ponto de vista. Um casal se forma com duas culturas e regras diferentes, né? Que tem que se juntar. E algumas coisas desperdiçar e outras não, né? Lá da família de origem, não é fácil. Não é fácil montar a regra familiar, porque a gente tem essas influências. Pois é, gente. Líbia? Eu estava pensando aqui, Ana Luz, com relação à traição, né? Uhum. Se a gente for, né, avaliar, a mulher perdoa, né? Às vezes volta, né, ao mesmo ponto, né? Porque ela não tem amnésia. Eu não sei se vale a pena, né, ficar lembrando disso uma vez que você já virou nessa página. Uhum. E meio que assim, né, adquire o status, não. Eu sou a matriz, ela é o número 2. Agora, Ana, o homem, ele perdoa, né, a traição? Ele tem essa capacidade que a mulher tem para manter, né, um casamento? Capacidade o homem tem. A questão é, novamente, a forma cultural como ele foi criado, que às vezes impede dele aceitar a situação, né? Então, o medo dele em relação ao social, ao familiar, é que muitas vezes ele deixa de manter o relacionamento depois de uma traição. Porque é difícil mesmo, né? Na verdade, é duro, né? Traição, ninguém gosta de ser traído, não dói muito. Pois é. Líbia, quer falar mais? Eu tenho outra também, assim, o início, né, de uma relação é sempre muito encantador, né? O que tem esse início que é tão encantador e por que é tão difícil de se manter? Alguém consegue manter esse encanto do início? Verdade. Consegue sim. Mas mesmo com filhos? Como? Mesmo com filhos. Por quê? Esse encanto, na verdade, a gente tem que estar regando ele igual uma plantinha para que ele não morra, né? É o encantamento do prazer, o encantamento das coisas positivas que um vai mostrando para o outro. Só que não é só isso, né, gente? A gente não vive na lua de mel o tempo todo, tem né? Mau hálito. Tem mau hálito. Sua. Tem aquele jeitinho especial da sogra, né? Tem a TPM, a aquele bagunça, inchaço. né? A bagunça no quarto, na sala lá. Tem uma série de coisas que vão atrapalhando,
né? Mas seria importante que essas coisas que atrapalham sejam negociadas, né? E aí é via de mão dupla mesmo. Então é possível reativar esse encantamento do início. Do início é difícil, porque no início você não consegue ainda ver os defeitos, né? Os defeitos. É só expectativa. Eu não gosto nem de usar esse termo assim, defeito. Que todos têm esse defeito. Todos têm especial de ser. As características pessoais. Exatamente, é o jeitinho especial de ser de cada um. Ou para bem ou para mal, né? Mas a gente tem sempre um bem e um mal. Pois é, então, no início tem aquela... a pessoa imagina que tudo é mil maravilhas, tudo né? É mil maravilhas. Então não vê o defeito do outro, não sabe os problemas que ocorrem, né? Ou e sabem e quando sabe, acha que vai dar conta, que vai mudar Verdade. O outro. Ninguém muda ninguém. Ilusão. E o Chico Anísio, né, o saudoso Chico Anísio, que casou, né, diversas vezes, ele tem uma tese do que acaba com, né, o casamento. Aí ele diz que é os filhos, né? É por aí mesmo, né? Você acha que os filhos, eles afastam, né, o casal? Depende de como esses filhos estão chegando, né, nessa família. Esses filhos foram desejados, foram planejados. É importante isso, que às vezes um do casal não quer ou não acha que seria a hora. O filho é um membro a mais, é um outro ser também que vai sendo construído, sua personalidade, seu jeitinho especial. Vai interferir? Vai. Principalmente porque nenhuma criança nasce como o animal é mais solto, mais independente. As crianças não são, né? Muitos homens não aceitam. Ficam com dificuldade de aceitar, porque aquela criança precisa de atenção integral. Precisa daquele pai no momento? Precisa. Mas precisa muito mais da mãe por conta da alimentação, por conta de todo um processo intrauterino que ocorreu. E, às vezes, essa criança é vista como uma intrusa no relacionamento, né? Só que isso é durante um tempo, depois as coisas vão se ajustando, né? E também depende do casal. Muitos reclamam, esse menino, essa menina quer dormir sempre no meio. Mas quem que acostumou essa criança a dormir no meio do próprio casal, né? Exatamente. O próprio casal que acostumou. Então, tudo tem que ser pensado. A educação é muito importante, né? Tudo tem que ser pensado. É saber dividir, né? O filho de um lugar e casal em outro. Exatamente. Né? Ninguém invadir o espaço do outro, não é isso? Exatamente. E aí a terapia, então, né? Para poder aprender a estabelecer, né, esse limite sem sofrer. Aí sem achar que está dando de menos ou de mais. Isso. E a terapia, eu busco a responsabilização, não a culpabilização. A culpa eu costumo dizer que é igual o cachorro correndo atrás do rabo. Não consegue pegar e fica tonto. Agora, a responsabilização de um e de outro, principalmente, né, do casal. E no caso, Lívia estava falando sobre crianças, né? Filhos numa casa, né? É uma pessoa a mais, são a 3, né? No caso, a 3 ou 4, dependendo da quantidade de filhos que um casal tem ou que tem numa casa, né? No caso, até mesmo numa discussão, alguma coisa de casal, e vem o filho e interfere, ou se mete né? no relacionamento do casal, ou acha no direito de falar alguma coisa, né? Isso é legal? Não, isso não é legal. Se for uma discussão familiar, dependendo do teor da discussão, essa criança pode até dar sua opinião, né? Enfim, mas se a questão for do casal, tem que ser resolvida com o casal. Entre 4 paredes. Entre 4 paredes de preferência. Uhum. No caso, se acontecer que não seja em 4 paredes, aí no caso fica complicado, né? Muito complicado. Muito complicado. E muitas vezes
a criança percebe a fragilidade, mesmo ela não tendo consciência disso, e quer dar uma de autoridade na casa. Com certeza. E aí, isso acontece muito, né? Aí o papel fica invertido, né? Aí não fica legal. Aí complica a vida não só da criança, quanto do casal também. Aí gira uma bola de neve, né? Fica uma coisa aí realmente fica uma família que a gente chama disfuncional, né? Verdade. Os papéis invertidos. Né, muito misturado. Agora, com relação aos filhos, né? Assim, até que ponto pode ir essa cumplicidade de pai com filho, de mãe com filho? Pode ser em todas as esferas, ou tem assuntos que não compete você estar falando com o filho, né? De repente, né, uma relação amorosa, né, um namorado. Interessa o filho, né, ele saber daquilo? Ou, né, o tipo de assunto é que você fala com uma amiga, né, e durante o chá, né, não cabe ao filho ouvir. Tudo pode ser dito para um filho ou tem que ter ali algum limite para não virar amiguinho? Não. A relação tem que ser hierárquica. Pai com filho, mãe com filho. Tá? Justamente para esses papéis não ficarem invertidos. Porque depois, quando chegar na adolescência, aí fica quase que insuportável. Quem não tem mais jeito, né? Chegou aí na adolescência e não tem como consertar. Desde o nascimento da criança. Que você tem que conversar com o seu marido de que forma vamos criar essa criança. Verdade. Né? Isso é importantíssimo, né? A educação não é da mulher, a educação é do casal. É uma família. Essa família vai estar sendo moldada. Essa criança está sendo moldada. Né? E a personalidade dessa criança vai depender desse casal. Verdade. Independente deles estarem juntos ou separados. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Verdade. Né? Agora, tem a questão também do filho, às vezes, não ser filho do mesmo pai, da mesma mãe, né? De serem, né? Então, essa questão também é importante, né? Hoje a gente tem diversas formas de formação de família, né? Se o casal estiver separado, é importante que os dois tenham essa autonomia e responsabilização da criação dessa criança. É claro que esse terceiro, esse padrasto ou essa madrasta vai influenciar, sim. Mas é importante que essa família entenda que tem que deixar bem claro que padrasto é padrasto, madrasta é madrasta. Não deve ter a mesma autoridade que os pais. A não ser que a mãe ou o pai seja totalmente negligente na criação da criança, sumiu, foi embora, ninguém sabe, ninguém viu. Infelizmente, isso acontece muito ainda. Porque tem muitos casos de crianças que falam assim, você não é minha mãe, você não é meu pai, você não manda em mim. E aí, realmente, aí depende, né, da construção em que essa família está dando para essa criança, tá? Porque, assim, a direção da criação deve ser dos pais. Mas se ele não tem a figura do pai, ele vai criar um substituto, que isso é saudável. Ele vê uma figura, ele tem uma figura paterna de referência. Tá? Aí, se esse pai for totalmente ausente, aí sim. Esse pai ou essa madrasta. Né? Agora, independente do pai ser ativo ou não na criação dessa criança, existe uma pessoa que faz parte da família e que precisa também botar algumas regras nessa família. Sim, né? Então certeza. Tudo tem que ser negociado, tudo tem que ser conversado com essa criança, até onde fulaninho pode ir, né? Mas isso primeiro tem que vir do casal. Mas, Ana Angélica, você acha válido, né, permitir assim que o padrasto, né, seja, né, chamado de pai? E se ele em algum momento ele não estiver mais na vida dessa criança, né, esse casal é separar? Olha, como que fica? Se essa pessoa for a referência de pai, ele vai continuar sendo a referência de pai, mesmo morando em outra casa. Né? O mais importante do que o pai e a mãe biológica é a referência de mãe e de pai. Não necessariamente é o provedor dessa criança, né? Mas isso pode acontecer. Ninguém casa, quer dizer,
a não ser por interesses financeiros, né? Mas é difícil a pessoa casar com a intenção de se separar, é uma coisa que pode acontecer. Tanto o pai do filho quanto o padrasto, né? Pode acontecer, são N coisas que podem surgir aí durante o percurso do casamento que pode acontecer. Agora, se essa pessoa que está saindo dessa casa for referência para essa criança, ela precisa continuar sendo referência para essa criança. E isso, a gente vê muita dificuldade para isso acontecer. Infelizmente, mas não pensa na criança, pensa na relação do casal. É complicado, né, gente? Relação de família, de casal, não é fácil. É para ser trabalhada mesmo, é para ser discutida. Ou seja, muitos homens não gostam de discutir realmente, mas o caso é que tem uma hora que há necessidade da procura do profissional, então não tem jeito, a gente tem que procurar mesmo, né? É até uma atitude saudável, a gente fala assim, eu não vou procurar psicólogo ou psiquiatra, alguma coisa, isso é coisa para doido, mas não é, gente, é saúde mental, né? Né, Frederico? Frederico olhou ali, mas é saúde mental. Gente... O que foi, Frederico? Olha, fala aí, Frederico. Não, eu tô aqui ouvindo o que você está falando. Mas uma relação também precisa ter umas desavençazinhas para dar uma movimentada. Já pensou? Se ninguém briga com ninguém. Não dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá, faz. Assim, aí nós tivemos o Dia dos Pais, né? Sim. Recentemente. Aí foi num sábado, né? Eu tava descendo o elevador. Aí veio uma senhora e falou assim: eu tô voando pra casa porque hoje é a festa do Dia dos Pais na escola do meu filho. E todo ano eu vou. Porque o pai dele é muito ausente, né? Então vou eu. Claro que eu prefiro a festa das mães, mas todos os anos eu vou. Aí eu fiquei imaginando se isso é bom pra criança ou se não é melhor deixar que ele conviva com essa falta e elabore isso, né? Ela está fazendo um bem para o filho ou ela está expondo a dor mais ainda? Olha, essa mãe nunca vai substituir o lugar da figura paterna. Um avô, um tio, um padrasto pode até substituir. Essa mãe não. Ela não vai nunca conseguir fazer as duas funções, né? Mas, infelizmente, a gente tem essas mães que querem abraçar o mundo com as pernas. Maravilhosas, né? Ser mãe e pai, né? Até pode ser financeiramente, mas afetivamente vai sempre ter esse buraco na vida dessa criança. Se ela não substituir, tá? Se a mãe, e muitas vezes a mãe que não deixa mesmo, uma abertura para um avô ser uma referência, ou um tio, ou até um amigo dessa mãe. Né? Mas é importante essa criança estabelecer uma relação masculina, né? de afeto, em relação à lei paterna, uma série de questões que a figura masculina traz. Não necessariamente para chamar de pai. Não necessariamente. Representar, né? Que é ser homem. Exatamente. Representar. É o papo do Erasmo Carlos, homem para chamar de seu, mesmo que seja eu. Isso. A criança precisa disso. Assim, os casais acham que os terapeutas vão resolver a vida deles, muitas das vezes, né? Resolvem mesmo, conseguem tentar, pelo menos, ajudar. Olha, a psicoterapia familiar, principalmente a de casal, não vai ter nunca compromisso de segurar o casamento, vamos dizer assim, né? Porque esse casamento ele pode estar até seguro por N questões, mas que esse casal já está separado. Né? Mas aí, no caso, com a terapia, o que então resolveria a terapia? O que a terapia vai trazer é o que realmente está por trás daquela desavença. O que é? Não dá mais. Uhum. Ou dá, mas eu preciso resolver tal coisa. Tal coisa lá no passado não ficou legal. Eu disse que perdoei, mas não perdoei. Porque a gente tem muito essa coisa principalmente o perdão, né? Essa criação que a maioria das famílias tem, né? Moral, religiosa, né?
Então, essa questão do perdão, mas não é fácil. Né? Falar... É difícil, é parte a parte, né? Dia a dia, né? Devagar. E para perdoar, o que tirar a mágoa. Tirar a mágoa. O que vai implicar na relação? O que vai implicar na minha questão pessoal, né? Como mulher, como homem. Então, tudo isso precisa ser visto. Frederico, quer falar alguma coisa? Não? Pois é, nós já estamos no finalzinho do programa, mas ainda falta alguns minutinhos. Eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente não falou aqui também, né? Que às vezes tem alguma coisa que você gostaria de pautar, de falar. Sim. O orgulho é uma coisa que atrapalha bastante. Como? Então, é importante, extremamente importante, saúde mental, que afeta a saúde física. É a gente fazer a avaliação, né? Discutir a relação, não. Fazer a avaliação pessoal e observar que determinadas coisas não estou dando conta. E aí, se não der conta, procure um profissional, porque assim vai ser resolvido da melhor forma, sem que a pessoa saia tão machucada. Então, esse é o recadinho que você tem para as pessoas lá, né, que estão nos assistindo. E espero que tenha ajudado vocês aí do outro lado, né? Muitos pais, muitas mães, muitos filhos, né? Filhos de casais, às vezes, que têm uma vida difícil ou não, né? E isso vem acontecendo muito, né? Numa frequência, né? Existem muita frequência de pessoas que vão te procurar? Olha, a frequência maior são as crianças. São as crianças. As crianças que trazem o sintoma familiar. Ah, é? É verdade. Então as crianças chegam. Por que as crianças chegam, né? Sim. Muitas vezes porque o colégio chamou atenção, observei tal coisa, né? Um familiar. Aí. Então você acha que na criança já demonstra os primeiros sinais? Os primeiros sinais. Que alguma coisa está errado. Exatamente. Então aí, esse é o detalhezinho, né, gente, que muita gente não percebe, então, né? E a responsabilidade desses pais com essas crianças, né? Verdade. As crianças, elas acabam, de uma certa forma, demonstrando que algo não está bem. Então, prestar mais atenção aí e buscar ajuda, né, de um profissional, não tem jeito. Líbia, gostaria de começar a despedir de você, né? E hoje eu tô, meu Deus do céu, vamos lá. Despedir, né, porque já estamos no finalzinho. Queria agradecer mais uma vez, amiga, por você estar aqui novamente com a gente. Eu que agradeço, adorei conhecer a Ana Carvalho. E dizer que essa pauta foi ótima. É Ana Angélica Carvalho, né? Legal. Né? E mandar um beijo para todo mundo, uma boa noite, que essa pauta possa surtir efeito na vida de todos nós. Que a gente possa ter ajudado um pouquinho mais, né? Frederico, gostaria de falar alguma coisa também? Gostaria. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Ana Angélica, gostaria de falar alguma coisa também? Final? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu usei procurei usar a linguagem mais simples possível, né, para todos poderem alcançar. Mas se tiver alguma questão, estou lá no Instituto de Saúde Mental e do Comportamento. Pode dar o telefone, endereço, pode dar. Instituto de Saúde Mental. De Saúde Mental, aqui em São Gonçalo. Fica próximo ao Fórum Velho, na Rua Desembargador Itabaiana, no 5º andar. Eu só não lembro o telefone. Tá, mas o seu telefone, né? 991716485. 21 na frente, Rio de Janeiro. É onde funcionava a nossa psicóloga. É verdade. É porque a gente ia pra lá. Lívia também frequentava lá, né? Agora você não tá mais lá, agora é em outro prédio, né? Tá sempre mudando, né? Mas é isso, gente. Então eu queria agradecer a vocês aí por estar conosco no programa Palavra de Mulher. Espero que vocês tenham gostado, né? Das novidades que a gente vem trazendo pra vocês. E agradecer mais uma vez. Então até semana que vem, com mais Palavras de Mulher para você, mas daqui a pouquinho nós vamos assistir o programa do Chemali, que é o programa Saúde Total, vai falar sobre saúde para você um pouquinho, fique conosco. Até mais, até semana que vem, se Deus quiser, com mais Palavras de Mulher para você. Tchau, tchau, gente.